Você tem certeza que você autoriza o seu filho a ser homem? Você tem certeza também que autoriza a sua filha a ser mulher? Então, eu quero hoje trazer essa reflexão, principalmente, né, assim, para as mulheres que já são mães, que têm filhos, e também para aquelas que querem ter filhos, né, e tudo mais. Eu quero trazer um exemplo de uma situação, de um atendimento que eu fiz em 2020, porque apesar desse exemplo ser de 2020, isso acontece muito, infelizmente, principalmente durante as sessões ali, né, de constelação, fica muito nítido o quanto que as mães, por mais que amem os seus filhos, o quanto que elas, na verdade, não autorizam esses filhos a ir para a vida, né? Em 2020, eu atendi uma mãe de Ribeirão Preto, uma mulher de Ribeirão Preto, e ela estava muito preocupada com o filho. Na época, o filho dela tinha 16 anos e ela disse que ele estava envolvido com drogas. Ele culpava o pai por tudo que aconteceu com eles. Eles são separados, esse casal. Esse filho não queria nada com nada, só ficava dentro de casa, já tinha apresentado sintomas de depressão, mas não fazia nenhum tipo de acompanhamento e ela queria porque queria que esse filho fizesse terapia. Bom, se você já me procurou alguma vez para saber se eu atendo crianças ou adolescentes, você vai ver, você vai lembrar que eu te disse, não adianta, o problema não está com eles, o problema está com o pai e com a mãe. Não adianta você pegar o seu filhinho que está com problema e colocar ele na terapia se você e o pai dele não fizer nada. Quem precisa de terapia são os pais. O ambiente que esse filho vive é um ambiente doente, não é um ambiente saudável. Por isso que esse filho tem tantos problemas de saúde e tantas outras situações. Vou falar disso daqui um pouquinho. Então, voltando na mãe, ela me procurou para falar desse filho. Olha, meu filho é extremamente agitado, ele é super ansioso, ele é super impaciente, ele briga com todo mundo, ele não quer nada com nada, estamos super preocupados com ele, agora ele tá mexendo com droga e tudo mais. Ok, aí eu expliquei para ela tudo isso, eu falei, olha, esse ambiente que ele vive não está saudável, né? Então, assim, é preciso que vocês busquem ajuda. Ele precisa, sim, vai ser bom para ele fazer terapia, buscar um tipo de ajuda e tudo mais. Mas é necessário que os pais entendam que são eles que precisam de ajuda. É ali que está a causa, a origem do problema, a origem da desordem, entende? Então, não adianta olhar para o filho se o problema está nos pais. Aí o que aconteceu? Atendi também esse rapaz, né, que na época tinha 16 anos. Foi uma sessão tranquila, conversamos, né, fiz aquela primeira sessão para entender melhor o que a pessoa precisa, o que ela está buscando, para entender um pouco sobre a história dela, né, eu faço várias perguntas nessa primeira sessão. Passamos essa primeira sessão, inclusive eu falei para ele, falei, olha, se você quiser fazer terapia, seja bem-vindo, mas você tem que querer. Tanto é que eu não atendo se a pessoa não quiser. Vamos supor, eu estou fazendo porque minha mãe falou que eu tenho que fazer. Não, eu não atendo, não adianta, né? Sabemos que não adianta isso. Então, eu falei para ele, falei, olha, funciona assim, assim, expliquei tudo certinho para ele. Eu falei, olha, pensa com carinho, veja se você tem afinidade com esse tipo de trabalho que eu realizo. Qualquer dúvida, estou à disposição. E se você quiser fazer terapia, venha fazer terapia. E ele saiu até animado da sessão. Ok. Passou ali uns 2 dias, ele me manda uma mensagem. Uns 2 dias não, passou mais ou menos uns 5 dias, uma semana, ele me mandou uma mensagem. Leidiane, eu não dou conta. A minha mãe é que precisa de terapia. Eu fui atrás de um trabalho para mim, de menor aprendiz e tudo mais, e ela surtou. Eu arrumei o emprego e ela surtou. Ela disse que eu não tenho idade para isso, que eu não tenho que fazer isso, onde eu tô com a cabeça, eu não aguento a minha mãe. O problema é minha mãe. Desse jeito ele mandou uma mensagem. E eu vou te dizer uma coisa. É verdade. O problema é a mãe. O pai também, né? Mas assim, só para você entender esse exemplo que eu estou dando aqui, o problema é a mãe. E por quê? Porque ali durante a nossa sessão, eu falei para ele também, né? Eu falei, olha, por que você não vai fazer alguma coisa? Você já está numa idade que você consegue um trabalho aí de meio período, por que você não vê alguma possibilidade nesse sentido?
Por que você... Ele falou assim, porque eu quero voltar a estudar, porque tinha parado a escola. Porque eu quero voltar a estudar, eu não quero que nada me atrapalhe. Foi onde eu falei, não, mas você pode trabalhar meio período, você vai estudar um outro meio período e ainda vai ter um tempo ali, né? E ele queria muito fazer cursos, ele queria fazer esportes, né? E não tinha dinheiro para pagar. Eu falei, olha que ótimo, você vai ganhar dinheiro, você vai conhecer pessoas, você vai aprender coisas novas, você vai fazer novas amizades, você vai ganhar o seu próprio dinheiro, você vai poder pagar os seus cursos, poder pagar, né, o seu curso aí, acho que era basquete que ele queria fazer, de basquete que você quer fazer, que é pago. Olha que maravilha! E você já está com 16 anos, você tem que pensar assim, logo você está maior de idade, você tem que viver sua vida, você tem que seguir o seu caminho. Então, por que você não faz algo nesse sentido? Conversei isso com ele na terapia, né? E deu certo, né? Porque ele saiu, eu sei que ele matriculou de novo na escola e arrumou esse emprego. E a mãe, como se diz ele, né? Surtou. Então, assim, gente, não adianta, queridas mães. Não adianta você falar que ama o seu filho desesperadamente. Não adianta você falar que sente muito amor por ele. Se quando ele está na idade de voar, se quando ele está na idade de seguir o caminho dele, você não autorizar ele a fazer isso. Não adianta. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para os pais. Claro que não adianta só um, tem que ser os dois, né? Mas eu tô trazendo esse exemplo porque foi uma mãe que me procurou, né? E infelizmente as mães são as que mais travam os filhos para evoluir, para seguir os caminhos deles. Queridas mães, se tornem, criem os seus filhos de forma que vocês se tornem desnecessárias na vida dele. Se o seu filho é muito dependente de você, emocionalmente, financeiramente ou em vários sentidos, tem alguma coisa errada. Principalmente no exemplo desse, que já tinha 16, indo para 17 anos, já está ficando, né, assim, indo para esse mundo adulto. Então, não pode ser desse jeito. Não adianta você amar se é um amor que mata, se é um amor que sufoca, se é um amor doentio, né? O amor, ele te joga para frente, ele te incentiva, ele te fala vai viver, ele é livre, ele é livre. Então, se o seu amor de mãe aprisiona o seu filho, se o seu amor de mãe traz esse filho para perto e tem dificuldade de mandar ele para a vida dele de verdade, fazer o que ele tem que ser feito para crescer, para virar um homem, você precisa realmente de terapia, você precisa de ajuda, né? Então, assim, pense sobre isso. Porque, assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque, infelizmente, vocês não têm noção do quanto que isso aparece nos atendimentos, nas constelações. A pessoa monta a constelação dela, porque assim, a teoria é muito fácil, né? Se você vai conversar com uma mãe, ela te fala coisas ali maravilhosas, você fala, nossa, que família organizada, né? Que família saudável, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí na hora que monta a constelação, mostra outra realidade. E principalmente mães com filhos homens, a tendência de aprisionar esse filho e não liberar ele é muito grande. Então eu quero que vocês pensem nisso com carinho, porque esse amor doentio acaba, destrói a vida do seu filho. Faça tudo para liberar esse filho para a vida. Para você saber que você está sendo uma excelente mãe, você tem que se tornar desnecessária na vida do seu filho quando ele cresce. Se você tem um filho aí de uns 18 anos ou mais do que isso, que de alguma forma ainda depende de você, isso é um problema. Mas tem solução, desde que você queira olhar. Porque acontece muito também de falar assim, nossa, mas é porque eu amo, é porque eu tenho carinho, é porque eu quero bem, é porque eu sei o melhor. Olha, não é. Vamos ser sinceros, as coisas não funcionam desse jeito. Nós somos imperfeitos, nós somos imperfeitas, nós não temos bola de cristal para criar filhos. A gente não tem. Então, assim, mas na medida do possível, vamos buscar mais conhecimento, vamos ler mais, vamos mudar o nosso ciclo de pessoas, porque não adianta eu ter um pensamento doentio se eu só fico no meio de pessoas que também têm aquele tipo de pensamento doentio. Então, vamos procurar crescer, vamos buscar ajuda, vamos ler sobre coisas diferentes, vamos buscar
o saudável para a nossa família, entende? Se dentro da sua casa, por exemplo, as crianças ficam muito doentes, doentinhas, mexe vira tá doente, gente, isso não é normal. Eu já vi mães falarem assim, mexe vira meus filhos estão com infecção de garganta. Ai, porque mudou o tempo. Ai, é porque foi pra escolinha. Ai, é porque... Não, não é isso. Não é aí que está o problema dos seus filhos. Eles estão ficando muito doentinhos porque esse lar que eles vivem está doente. Porque essas pessoas que eles vivem, que eles convivem, estão doentes. Essa é a grande realidade. E dói, né? Dói. Por isso que é melhor eu falar que é o tempo. Por isso que é melhor eu falar que eu peguei Covid porque todo mundo pegou. Por isso que é mais fácil falar que é normal, por exemplo, o bebezinho ter cólica nos primeiros meses de vida. É mais fácil falar que meu filho ainda não saiu de casa porque ele está estudando, sabe? O curso dele é integral, então eu tenho que bancar ele. É mais fácil, é muito mais fácil. Então, assim, vamos olhar para a realidade, vamos buscar fazer alguma coisa diferente nesse sentido, porque é necessário. Agora eu te pergunto, você está disposta? Ou você também é uma mãe que quando o seu filho tenta ir para a vida, você trava ele em algum sentido, né? Há um tempo atrás uma mãe virou para mim e falou assim que o filho dela, adolescente também, estava extremamente ansioso. Gente, é nítido na hora que ela montou a constelação. Por quê? De onde vem essa ansiedade? Esse filho, dentro dele, dentro do nosso ser, nós queremos olhar para a nossa vida. Nós queremos seguir o nosso caminho. Só que esse filho, a mãe, sabe aquela coisa assim, meu filho, meu amor da minha vida, minha razão de viver. Ai, meu filho, sabe, Leidiane, ele é super preocupado com a família. Gente, pelo amor de Deus, se o seu filho tá super preocupado com a família, então ele vai viver a vida dessa família. Ele não vai conseguir viver a vida dele, porque a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai voltar para trás. Ele vai voltar e vai se apegar a essa família, ele vai querer cuidar dessa família, e isso não é bonito. Tem tantas mães que até postam isso nas redes sociais, né, como se isso fosse uma coisa linda, maravilhosa. A gente não é. Não tem nada de lindo, de maravilhoso e nem de saudável nisso, né? Do mesmo jeito, tem mãe que fala assim, minha filha, meu filho diz que eu sou a vida dele. Gente, e coloca aquilo, pelo amor de Deus, se você é a vida do seu filho, você tá matando o seu filho. Porque se você morrer amanhã, esse filho não vai dar conta de viver. Aí vai ser aqueles filhos que, consciente ou inconscientemente, sempre vão estar buscando a morte. Sabe aquele povo que sempre coloca a vida em risco? Sabe aquele povo que não consegue dar certo na vida? Que nada dá certo, as coisas não fluem, não andam, que está totalmente mais morto do que vivo em vida? Pois é, vai ser seu filho, vai ser seu filho. Por quê? Porque em lealdade a você, esse filho vai falar assim, nossa mãezinha, se você não pôde ficar, você que era a minha vida, você era a minha vida. E você não ficou, você morreu, você se foi, eu não posso viver a minha vida. Eu vou junto com você, eu te sigo na morte, querida mãe. É difícil, é pesado, né? Mas é a realidade. Então, assim, se permita pelo menos olhar, ver se a sua realidade está saudável. Se você tiver oportunidade um dia, faça uma constelação. Porque a constelação vai te ajudar a entender, por exemplo, onde que você está em meio a tudo isso. Como que está a sua realidade, como está a realidade ali, né, à sua volta. Será que você, enquanto mãe, você está exercendo só a função materna mesmo? Porque, infelizmente, sabemos que acontece muito de nós termos as nossas dores, os nossos traumas e acabarmos buscando nos filhos, né? Algo, alguém para suprir essas nossas carências infantis. Muito comum também de acontecer, mas também não é saudável. Então, busque ajuda, leia mais, estude mais sobre esses assuntos, se permita expandir a consciência, se permite conhecer sobre isso, né, para que você possa entender melhor como que essas dinâmicas acontecem ali na sua casa. E lembre-se, mãe boa é aquela que cria filhos para não precisar dela. Se torne desnecessária na vida dos seus filhos. Isso quer dizer que você fez um excelente trabalho. Porque se você é desnecessária, é porque ele está dando conta de cuidar da própria vida e de seguir o próprio caminho.